pessoal, voltamos aqui na Casa Vale TV 2024, temporada nova do nosso lindo programa Te Aconchega. Bom, gente, começando então esse ano, a gente escolheu o mês de abril por um motivo específico, né, para nós voltar com tudo. Esse ano a proposta é um pouquinho diferente aqui do Te Aconchega, lembrando que a gente está aqui hoje, né, na quinta-feira, todas as quintas-feiras, 19h30. A gente está aqui na Vale TV, para quem é assinante da Claronet, no canal 6 em São Leopoldo, e no canal 14 Novo Hamburgo, Estância Velha, Sapiranga e Campo Bom, se eu não estou enganada. Aí vocês podem acompanhar aqui com a gente no ao vivo. Mas para quem não consegue acompanhar no ao vivo, tem as opções de acompanhar no Facebook da Vale TV e também no YouTube da Vale TV. E no meu Instagram também eu coloco pedacinhos, né, para vocês assistirem sobre os assuntos que estão sendo falados. A proposta desse ano é um pouquinho diferente. O ano passado eu trouxe bastantes profissionais da saúde que trabalham com famílias atípicas. Esse ano a nossa ideia aqui da Vale TV é também trazer famílias atípicas para falar um pouquinho das dificuldades do dia a dia. Porque a gente vê bastante profissionais falando, né, sobre alguns dentro do trabalho de cada um, as dificuldades que já são, mas as dificuldades diárias de quem passa, de quem convive, né, com o aspecto autista todos os dias é bem mais ampla do que apenas a saúde ou de que apenas na educação, é bem maior. Então, por isso, a minha ideia foi trazer justamente esses pais, essas famílias atípicas, para falar um pouquinho do dia a dia deles. Hoje, especialmente, eu trouxe duas mães atípicas para falar com vocês. As duas eu tenho o prazer de conhecer, né? As duas já me trouxeram os filhos para me atender. Sou nutricionista dos dois filhos que hoje estão aqui, então por isso que eu quis trazer essas duas histórias para vocês, porque são duas mães guerreiras que vão atrás do direito dos filhos, que vão atrás das histórias. Tem histórias aqui de mães que eu vou trazer mais para vocês também hoje. Uma das mães aqui também largou profissão, largou faculdade, né? Então nós vamos contar tudo isso para vocês. Nós vamos trazer outras histórias também para vocês. A ideia também é de trazer autistas também, adultos, para falar para vocês sobre de como que é, né, seguir. Porque às vezes o que a gente percebe, às vezes quando os pais recebem o diagnóstico do autismo do filho, ficam perdidos, ficam com medo do futuro. Então a gente quer mostrar também para vocês, né, esse futuro. Então a gente vai trazendo um pouquinho para vocês sobre tudo o que a gente puder sobre essas informações do autismo. Esse programa ele é bem voltado, ele é que a gente brinca, é o nicho do nicho, né? Além de falar não só da nutrição, que é o que eu trabalho. Para quem não sabe, meu nome é Sayonara Lano, sou nutricionista com especialização em crianças atípicas, né? Eu trabalho com seletividade alimentar, compulsão, crianças autistas, TDAH e síndrome de Down. A minha rede social, para quem quer me acompanhar um pouquinho no meu trabalho, conhecer um pouquinho mais, é @sayonaraalano, tá? Daí lá vocês conseguem comprar um pouquinho, como eu falei para vocês, eu vou trazer um pouquinho sobre o programa lá no meu Instagram também. E trazer temas, se vocês quiserem propor alguma coisa, vocês podem colocar nos comentários daqui da Vale TV, no YouTube também pode colocar sugestões, também a gente aceita, a gente anota tudo que vocês falarem. Nós vamos ver se a gente grava também um programinha com receitas, né, para ensinar vocês algumas coisas saudáveis, substituir aquele industrializado por uma coisa mais saudável. A gente vai, assim, trazer profissionais de saúde também, para falar um pouquinho sobre algumas dicas para vocês, coisas do dia a dia. Por isso que é importante a gente ouvir um pouco essas mães, para nós saber o que a gente pode fazer para ajudar, né? De que maneira, qual profissional, o que a gente pode fazer. Então, por isso que eu trouxe hoje a Sabrina Barcelos, para falar um pouquinho, né, sobre como é ser mãe atípica, e a Kelly, né, Kelly Duarte, para falar um pouquinho também sobre o filho e a vida, que é o dia a dia. Aqui são duas mães com idades de filhos bem diferentes, que isso que é legal, que a Sabrina vai acabar ensinando coisas para Kelly, né, fazer essa troca. Então por isso que é bem legal esses dias aqui hoje. Então eu vou começar com a Sabrina.
Sabrina, se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho da sua história pra gente. Primeiro, eu te agradecer pelo convite, muito obrigada, estar aqui mais uma vez, é uma alegria, né, estar aqui contigo, gosto muito do teu programa, sempre traz coisas edificantes, coisas para agregar mesmo no dia a dia dos pais, coisas práticas, né, então isso é muito importante pra gente, porque a gente vive numa maré de informações hoje, né, a gente busca uma informação, mas vem uma enxurrada de informação e tu fica tão perdido quanto eu lá atrás, né. Deixa eu me apresentar primeiro, meu nome é Sabrina, eu sou mãe do Gabriel, de 17 anos, né, um menino autista, um rapaz autista, e do Lucas, de 15 anos. Né, e lá atrás, quando eu recebi o diagnóstico, a gente tinha muita dificuldade de conseguir informações. Hoje é informação demais. Então, uma informação compilada, que nem tu falou, nicho do nicho, é muito importante, porque traz aquilo que a gente realmente precisa saber, aquilo que a gente realmente vai usar no nosso dia a dia, né? Então, é isso que tu sempre procura trazer aqui no programa Te Aconchega. E é o que vai realmente modificar a vida da gente, né? Se a gente precisar ficar garimpando por aí uma boa informação, as pessoas recebem aqui ela já preparada, já, né, lapidada, que tu pode usar no teu dia a dia. Então... E esse trabalho que a Sabrina faz também, gente, como a Sabrina já passou por poucas e boas, né, nesse percurso aí, eu me lembro até que a minha irmã, né, eu disse pra Sabrina... Porque quando o diagnóstico do meu sobrinho mais novo veio, gente, porque eu também sou uma tia típica, né? Tenho três sobrinhos autistas. E uma delas foi diagnosticada depois de adulta agora, né? Com 22 anos. A gente não sabia ao certo, né? Aonde investir primeiro, o que é mais importante, né? Porque tudo é gasto. Vem tanta informação. Exatamente. Isso é bom, aquilo é bom. O que eu faço? E, né, a gente sabe que... Às vezes as mães dizem assim, o médico vai lá, dá o diagnóstico, ok, ele deu o diagnóstico, agora eu tenho o diagnóstico, o que eu faço com isso? Pra onde que eu vou? Porque tu sai de lá sem o norte, tu já sai sem o chão, quando tu recebe o diagnóstico, e daí tu também sai sem o norte, porque tu não sabe pra que lado tu vai, né? E o meu trabalho é esse, né? Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, chama Autismo Descomplicado, né? A gente tá lá no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, no YouTube, então é só procurar @Autismo Descomplicado, para conhecer um pouquinho mais da história da minha vida, minha história de trabalho, né, como que eu trabalho com as famílias. Hoje eu trabalho mentorando, né, dando capacitações, treinamentos também, né. Essa é uma empresa que eu faço treinamento em outros locais, em centros de lazer, nas escolas, nas empresas, tanto para atender bem as famílias atípicas, como também para atender os funcionários, né, com alguma deficiência ou autismo. Então eu trabalho nessa área, então isso transformou minha vida. E a minha história é muito parecida com a maioria das mães atípicas, né? Se a gente for fazer um copia e cola, né, vai ser igual de muitas mães atípicas. Eu tinha uma profissão, né, eu estudava jornalismo, e quando veio o diagnóstico do Gabriel, né, eu estava lá quase me formando quando veio o diagnóstico do Gabriel, eu parei de trabalhar, parei de estudar e fui me dedicar exclusivamente para o Gabriel, para aquela criança que estava precisando daquele momento, né? E precisei dar uma mudada de vida, né? Eu precisei fazer outras escolhas, criar outros sonhos, criar outras expectativas para poder atender a demanda da minha família. E naquele momento a maior dificuldade que eu observei foi na educação, né? Na verdade a gente optou por investir muito na questão dos planos de saúde e fazer tudo particular na infância do Gabriel. A gente praticamente desfez de tudo que tinha. Abrimos mãos de viagem, de passeio, de lazer, por isso que eu digo Ctrl+C, Ctrl+V das outras famílias. Abrimos mãos de passeio, de viagem, de festa de final de ano. Muitos anos a gente ficou sem fazer lazer, sem passear, para poder investir no Gabriel, investir nas terapias, né? E quando entrou na pré-escola, ali no primeiro ano, eu senti que as escolas não estavam preparadas para receber uma criança com autismo. Pouco se sabia realmente como que tinha para atender essa criança, então eu fui fazer pedagogia, né, que é a minha profissão hoje. Eu sou pedagoga, especialista em autismo, faço pós-graduação de terapia familiar, por causa dessa demanda das pessoas me buscarem, né, me procurarem para pedir ajuda, e nessa questão da terapia familiar eu virei mentora de famílias, né, e palestrante. E hoje a gente vai falar bastante sobre essas dificuldades. O tema do programa desse mês é dificuldades do dia a dia, né, de famílias atípicas. Aí nós vamos falar também hoje sobre educação, sobre saúde e tudo isso. Agora eu gostaria que a Kelly falasse um pouquinho, né, sobre a tua história de vida, de como é que foi o diagnóstico, falar um pouquinho
bebezão lindo. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui, é um prazer. Eu me chamo Kelly, sou mãe do Karev, ele tem 3 anos, é paciente da Sayonara. Nós recebemos o diagnóstico do Karev, ele tinha 2 anos e 4 meses. Sempre percebi, né, algumas características dele, mas não conhecia de fato o que era o autismo. Então comecei a pesquisar muito sobre e comecei a ver ele dentro daquelas características. Como a Sabrina disse, não é fácil, né? Se a gente for contar, as histórias parecem ser sempre as mesmas, né? Com as dificuldades, com as descobertas. Mas quando eu recebi o diagnóstico, eu lembro que eu não consegui ficar, acho que uns 10 dias sem pensar. Toda vez que eu pensava, eu chorava um pouco. Mas eu tinha 2 opções, né? Ou fazer como lá naquela passagem onde tinha 12 homens, um barco no meio de uma tempestade, ou fazer como Pedro, que saiu do barco, né, para viver aquilo que Deus tinha para ele. Então eu ficava com medo dentro do barco, ou eu saía para fora e enfrentava o que tinha que enfrentar. E foi assim que a gente começou a buscar mais recursos, buscar ajuda. E como a Sabrina disse, a gente se vê diante de um diagnóstico, mas não sabe para que lado ir depois, né? Porque a gente precisa de muita coisa para que o nosso filho possa começar a desenvolver. E não é fácil mesmo, porque é tanta coisa para resolver, é tantas terapias, é tantos estímulos que precisa se buscar, né? Sim. E realmente a gente vê bastante isso, assim, dos pais. Quando eu recebo um paciente, por exemplo, hoje de manhã um paciente recém-diagnosticado, que a mãe... Gente, pra mim, isso como nutricionista, vocês não têm noção. Porque a Sabrina aqui tá a prova, né? Olha que idade tem o Gabriel. 17. 17. Quando é que o Gabriel foi consultar com o nutricionista? Com 16. Vocês têm uma ideia? Não teve essa preocupação dos profissionais antigamente de encaminhar para o nutricionista. E a busca pela Sayonara foi grande. Eu já estava procurando há muito tempo um nutricionista, porque eu tinha essa preocupação com a nutrição. A Sayo sabe que eu tenho essa preocupação com a nutrição e o Gabriel tem vários problemas gastrointestinais, então eu procurava alguém que tinha especialidade e não achava, não encontrava em lugar nenhum, ou fora do estado, tu encontrava alguém, né? Até que eu encontrei essa queridona aqui e comecei a incomodar ela. Não, mas que nem o Karev já tá no comecinho, sim, entendeu? Então, olha, 3 aninhos. Então, olha o que a gente pode recuperar na alimentação, na saúde do Karev para o futuro. Até, eu vendendo meu peixe aqui agora, porque assim, ó, muitas coisas, terapias que não avançam as crianças, é deficiências nutricionais. E os pais, até os próprios profissionais, a gente não sabem disso. Não estudaram sobre isso, né? Aí, que comportamento está muito ligado às vitaminas... intestino, eixo, intestino e cérebro, então é uma coisa só hoje, né? Então tem que tratar, tem que resolver isso, Eu sempre tive essa imaginação de que o intestino era muito importante dentro do espectro, não só dentro do espectro, mas para nós, né? E sempre nessa busca e houve uma grande mudança mesmo nas questões do Gabriel. Hoje ele sabe me dizer que está incomodado, né? Mas quantas vezes ele teve crise porque não sabia me dizer que estava incomodado, né? Com a barriga inchada, com a dor do estômago. Agora ele fala, quando ele tá com azia, alguma coisa, ele fala que a comida tá pegando fogo. Daí eu sei que é porque tá dando azia, alguma coisa assim, né? Então essa questão, se eu tivesse começado um tratamento com a Sayo, uma terapia com a Sayo há anos atrás, quantos gatilhos para uma crise eu teria evitado, né? Porque ele não sabia dizer que estava doendo, que estava com desconforto, ou que estava incomodado com alguma coisa depois da alimentação, né? E tinha crise, ficava sempre nervoso, muito estressado, meio irritado, ansioso. Quantas coisas eu poderia ter evitado, eles não sabem né? dizer que estão com fome, eles não sabem avisar que estão... que nem o Karev também não é muito verbal, né? Não é verbal. Eles não sabem dizer que estão com fome, eles não sabem dizer que estão saciados, eles não sabem se expressar na fala. Eles têm um jeitinho deles de puxar a gente com a mãozinha, né? Mostrar o que ele quer. E tem tudo isso. Então eu vou dizer assim, já de começo, assim, ó, independente se o profissional de saúde que atendeu o filho de vocês não prescreveu, não indicou procurar uma nutricionista, procurem, tá? Não precisa ser eu, pode ser muita confiança de vocês, que vocês acham que vai poder ajudar, mas de preferência alguém que tem especialização em autismo, tá, gente? Porque eu gosto de dizer assim, ó, quem me segue no Instagram, quem tá comigo já sabe como é que eu trabalho. A gente que trabalha com crianças autistas, as nossas referências de laboratórios, a gente vê com outro olhar, porque alguns usam medicamento, outros não usam medicamento,
né? A gente vê queixas clínicas também. Tudo isso a gente cuida, né? Às vezes eu recebo pacientes no consultório que vêm com o médico e dizem, não, tá tudo bom, tá tudo bem, os exames dele tá bom. Eu vou olhar, vitamina D lá embaixo, a vitamina do complexo B lá embaixo, o colesterol não tá num limite que a gente gostaria que tivesse, ou tá muito alto, ou tá muito baixo. São várias questões que a gente tem que olhar, né? Então, mesmo se o profissional não indicou, procura no Instagram, procura na internet, procura alguém da região de vocês, onde vocês possam ter esse apoio nutricional que é bem importante. Agora vamos entrar um pouquinho na história de receber diagnósticos. Anos atrás, a Sabrina teve que fazer mudanças na vida dela, a Kelly teve que fazer mudanças na vida, né? Vamos começar pela Sabrina. Que mudanças que tu teve que fazer quando tu recebeu o diagnóstico dele? O diagnóstico do Gabriel, assim que recebi o diagnóstico, né, eu já estava me desligando do trabalho, porque para conseguir o diagnóstico foi uma maratona, então eu não queria estar faltando no serviço toda hora e tal, então uma das conversas que eu tive, né, no trabalho é que eu ia me desligar porque eu precisava investigar. Então já na investigação eu tive que parar lá a minha vida, né, e interrompi a faculdade também, porque daí tu não consegue pagar uma faculdade buscando, fazendo intervenções. O Gabriel é mais velho, né? O Gabriel tem 17 anos, então há 15 anos atrás foi quando eu comecei a fazer a investigação. Eu comecei a fazer a investigação com ele, tinha 1 ano e 4 meses, mais ou menos, que eu comecei a perceber que ele não estava atingindo os marcos de desenvolvimento através da carteirinha, né? As observações da carteirinha, eu percebi que ele não estava alcançando, principalmente da fala. Essa tua fala é bem importante, aproveitar o teu gancho sobre esse marco, porque umas coisas que a gente ouve também lá no consultório, que as mães trazem pra gente, diz assim, até ontem eu estava com a minha filha sobre o marco de desenvolvimento, né? Que tem as crianças que ficam atrás e tem as crianças que estão lá na frente. Na frente. Não é só quem não está atingindo. Quem não está atingindo. Quem está ultrapassando, né? Então também bom, tem que observar. É isso mesmo. Quem está ultrapassando o marco, o desenvolvimento está muito avançado. E tu ainda estava ligado em olhar o marco. Muitas mães não olham e veem aquele parente e dizem, não te preocupa, quando ele quiser falar, ele fala. Eu vi muito disso. Quando ir pra escola, ele fala. Quando ele quiser caminhar, ele caminha. Quando estiver lá na escola, ele vai brincar igual aos outros. É porque ele fica no meio de adulto. Daí sempre tem essa fala. Justificando porque a criança tem muitas habilidades. Não, ele sabe falar, ele sabe escrever, ele já sabe ler. E fica mascarando. Fica mascarando. E o mais importante, eu não recebi alerta de pediatra nenhum. Eu percebi que ele não estava atingindo os marcos de desenvolvimento através da carteirinha de vacinação. Eu ficava ali, principalmente quando chegou ali no ano 4 meses, ele parou, começou a diminuir a fala, porque ele já tinha uma fala, ele já falava algumas palavras, ele já estava numa mãe, na vovó, no tio, na titia, papá, já fazia daí começou a retroceder até aqui, nulo, até quando chegou aos 2 anos, nulo mesmo, não falava mais nada. E aos 2 anos que eu consegui o diagnóstico de uma peregrinação, de 1 ano e 4 meses até 2 anos. Mas não foi diagnóstico de autismo já de cara, né? Não, porque não classificava naquela época. O autismo do Gabriel, ele não tem um nível de suporte certo, né? O Gabriel é um diagnóstico de nível de suporte incerto, assim, tu não consegue determinar qual é o suporte dele. Porque para muitas coisas ele não precisa de suporte algum, mas para outras ele precisa de muito suporte. Então ficou ali sem suporte, porque ele não conseguiu encaixar, né, não só para o Gabriel. Mas na época ele foi diagnosticado com transtorno global do desenvolvimento, porque para ser autista naquela época, há 15 anos atrás, tinha que ser aquele autista nível 3 do esporte, na verdade, né, aquele que balança, que é não verbal, né, que tem muitos instintos, tinha que estar dentro daquele padrão, andar na ponta de pé. Então era muito fechado o diagnóstico de autismo e eu não conseguia encaixar o Gabriel lá. Quando o Gabriel estava lá pelos 5, 6 anos de idade, que a gente conseguiu encaixar ele dentro do diagnóstico do autismo, que daí abriu o leque ali, né? Abriu as características, abriu ali os sinais do autismo, né? E ele conseguiu encaixar ali, né? Mas ele tinha uns 5 anos de idade, mas até aos 5 ele era transtorno global do desenvolvimento. Tu estava comentando para nós aqui nos bastidores que depois que tu teve que se desfazer da casa também, além da profissão, que tu parou de trabalhar, de estudar para cuidar do Gabriel, também teve a função da casa, né, Sabrina? Sim. Eu morava num local muito, muito movimentado, com muito barulho, praticamente uma avenida, né? Eu tava comentando com as meninas que tinha 5 condução que paravam na frente da minha casa e tal, e o Gabriel tem transtorno do processamento sensorial, né, que é hipersensível ao som, ele usa abafador, né? Se vocês acompanharem lá no Instagram, eu faço bastante vídeo dele, vai aparecer ele com frequência com um fonezinho abafador para diminuir os ruídos.
E a minha casa era muito barulhenta. E além disso, o Gabriel desenvolveu toque, porque grande parte dos autistas, 80%, desenvolve uma comorbidade, 2 ou mais comorbidades, né? E às vezes o que prejudica mais a criança que está no espectro nem é o autismo em si, mas sim as comorbidades que vêm com ela, né? Então uma das comorbidades que mais prejudicou o Gabriel foi o toque. Eu estava falando para as meninas que ele fugia, né? Eu morava no primeiro andar, num apartamento do primeiro andar, ele queria pular a sacada, ele queria sair de dentro de casa, tudo em função que ele tinha um toque que hoje eu acho engraçado, mas na época era muito trágico, né? Hoje eu digo que era tragicômico, era estender roupa. Aí ele via a roupa mal estendida no varal dos vizinhos, ele queria sair para estender tudo camisetinha com camiseta, calça com calça, né? Hoje eu consigo dar risada, mas naquela época era uma tortura, porque ele queria fugir pela sacada. Ele fugia pelo meu sogro tinha um comércio embaixo da minha casa, ele fugia pelo comércio, né? Volta e meia alguém trazia ele, eu atravessava a rua. Então a nossa função estava muito desgastante. Então o que adoeceu a gente mesmo, na verdade, foi o toque, que é uma comorbidade, que estava muito difícil é o que despertava a crise nele, ele tinha crises terríveis. Uma das crises mais terríveis que o Gabriel teve, né, que eu tive que praticamente sentar em cima dele, assim, segurar, e ele tentava me morder de todas as formas para se livrar e sair na rua, para entrar na casa dos outros e arrumar um varal. Agora dá para rir, né, mas na época era terrível, era tragicômico. Então, aí foi uma das piores crises do Gabriel, que eu disse assim, eu não aguento mais, não suporto mais esse lugar, eu não aguento mais viver aqui. E a gente vendeu tudo que tinha, jogou tudo pro alto e Deus nos deu o sítio, né? Porque foi uma coisa fora do comum, assim, a gente conseguir aquele lugar. Eu fui visitar, essa é a minha casa. Eu disse, não, essa é a minha casa. Daí a gente levou 6 meses e mudamos para lá. Precisamos mudar, né? Que é um lugar tranquilo, silencioso, né? É o lugar de paz do Gabriel, né? E às vezes a gente tem que fazer essas transformações na vida, mesmo que a gente não estivesse preparado, mesmo que a gente não estivesse esperando, né? A gente acaba transformando a vida todinha da gente em função de melhorar a qualidade de vida dos nossos filhos, né? E no caso do Carev, Kelly, como é que tu recebeu o diagnóstico, né? Faz o que? Um ano e pouquinho, né? Eu vi que lá na Abracadabra tu já conseguiu vários apoios lá, né? Vários profissionais. Sim. E em casa, como é que tá sendo em casa essa função? Porque ele tem uma irmãzinha mais velha, né? Uhum. Como é que tá sendo em casa? Então, a primeira vez que eu levei ele no pediatra, eu sempre falei sobre o desenvolvimento dele e sempre disse que ele não se enquadrava, de certa forma, naquilo que era esperado. E sempre com aquela coisa de que a gente precisa esperar, né? Então, eu precisei, de certa forma, estudar, fazer aba, entender um pouco mais sobre o autismo, para saber o porquê daqueles comportamentos, né? Tanto de choro quanto de rigidez, hoje, né? Que a gente sabe. Mas o Carev hoje tem os atendimentos lá na clínica, o que foi uma bênção pra gente. A gente tá 2 meses, 1 mês e um pouquinho lá. E ele já mudou, assim, superou as nossas expectativas mesmo. Eu tive que começar a estudar mais, até para poder aplicar, né, de certa forma, o que é feito lá, para que a gente possa continuar o trabalho nos outros dias da semana. Porque a gente é um time, né? A gente joga todo mundo no mesmo time para que a gente possa sempre buscar o melhor para a criança, né? Então, lá em casa, a gente está sempre estimulando ele. A irmã dele também, ele não gosta muito de brincar, né? Ele não consegue brincar funcional. Uhum. Então, a gente tem brincado e ele tem vindo ao nosso redor, vendo o que a gente está fazendo, aí ele senta e brinca. Então, as terapias têm sido muito bom, porque a gente tem aproveitado tudo que a gente já faz em casa para aplicar lá, para que o dia a dia dele seja mais tranquilo e que ele consiga escovar o dente, consiga tomar banho, consiga ter menos suporte hoje, né? Que normalmente uma criança típica não precisaria, né? Ele hoje ainda usa fralda, então a gente vai estar sempre nesse processo do desfraude. Então, em casa, a gente está sempre tendo que estimular ele, e é bom também, porque daí a gente consegue ver e passar também para os profissionais o que a gente necessita, onde a gente precisa entrar com uma intervenção. E no caso, na tua casa é tu, o Carev, a Maninha, quem mais? E o pai dele. Ah, os 4. Isso. E a gente tá sempre ali brincando, normalmente eu que fico com ele, né, o pai dele quando chega... brinca com ele e tudo mais, mas a gente vê que eles têm uma preferência maior, né? Mas é sempre do lado da mãe, né? Mas é por causa dessa falta, muitas vezes, do pai ali, né? No dia a dia.
Mas a irmã é sempre aquela implicância de irmão, né? Ah, normal. Isso não muda. Não muda, é igual a toda É família. típico irmão, é isso mesmo. Eles são apoio, mas também são rixa, né? Um Sim, apoia o outro. Eu tenho um casalzinho, uns irmãozinhos lá na oficina que eu atendo, ele é o mais velho e tem a irmãzinha mais nova. Ela se queixa assim, ai, ele puxou meu cabelo, ele brigou comigo. Mas daí um dia entrou os dois na terapia comigo, ele que é meu paciente. Aí eu dava as coisas pra ele, eu vi que ele ficava preocupado que a irmãzinha dele não tava tendo. Não tinha recebido ainda. Daí ele pegava e dava pra ela o dele, pra mim dar pra ele, sabe? Ele Pra disse ela assim, primeiro. briga, mas um defeito o outro, né? Aquela história, né? Sim. Só eu posso brigar com ela, ninguém mais. É que nem os meus lá, né? Um tem 17, o outro tem 15, vai fazer 16 agora em maio. Aí se eu brigar com um, o outro defende, né? Ai, mãe, não briga com ele. Até o Gabriel agora faz, ai, mãe, não briga com o Lá em mano. casa é a mesma coisa. A minha vai ter 24, a minha tem 21, moram juntas, né? E o Gabriel me saiu com uma agora esses dias, assim, é muito engraçado. Eu tenho umas gotinhas daquelas de lavanda de óleo, sabe? Daí eu ponho a gotinha na mão e mando ele, ó, vamos tirar a gotinha. Porque na verdade era um ensinamento de relaxamento, quando ele tava estressado, né? Respira, solta, respira o cheirinho da mão. Daí esses dias eu tava brigando com os dois, que eles estavam fazendo alguma coisa errada, ele foi lá, ó, mãe, cheira a gotinha. Fica calma, cheira a gotinha, cheira a gotinha. Ah, eu tive que rir, né? Gente, é nesse clima então que a gente termina o programa hoje. Quero agradecer vocês pela audiência de estar aqui com a gente. A gente vai voltar semana que vem, na quinta-feira, nesse mesmo horário, às 19h30, com as mesmas convidadas, porque a gente não falou ainda de época de escola, né? Como está sendo nas escolas. A gente viu uma pequena falinha da Sabrina aqui sobre na época dela e o que mudou na época de hoje, né? O que espera a Kelly, o que a Kelly pode esperar, quais são as expectativas da Kelly também para essa fase. Semana que vem a gente volta, espero que tenham gostado. Um abraço para vocês no coração de todos e até semana que vem.